Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Estamos gratos ao Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de aprendermos a Sua palavra e nesta noite nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Eclesiastes. Então convido aos amados para que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, agora no capítulo 7. E estaremos lendo, irmãos, dos versículos de 1 a 14 e logo em seguida nós iremos fazer uma oração, tá bom? Então, Eclesiastes, do capítulo 7, dos versículos de 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus: Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, a venderança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar, irmãos. Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio de ter acesso à tua palavra. Pedimos ao Senhor para que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações e que possa continuar nos trazendo rumo para as nossas vidas através desse texto riquíssimo no livro de Eclesiastes. Que aqui, ó Deus, nós possamos compreender a vontade do Senhor para nós. Que nós possamos compreender o valor da nossa vida. Assim também, ó Deus, como ter princípios e mandamentos que nos ajudarão a lidar melhor com as adversidades. Eu te peço, ó Deus querido, para que continue abençoando cada um do teu povo. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que ouvem essa mensagem. Que possa ouvir as suas orações, ó amado Deus, para que assim também eles possam ser abençoados por ti. Quanto a mim, que o Senhor me dirija, que me guie na pregação da tua palavra. E que todas as argumentações, todos os versículos, tudo aquilo que vier a sair pela minha boca, possa trazer glória ao teu santo nome. Essa é a oração, Pai, que faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos aí dar continuidade ao nosso estudo O Verdadeiro Sentido da Vida, tendo como base aí o livro de Eclesiastes. E nesta semana, ou na verdade nesta noite, meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa análise agora, apresentando algumas argumentações baseadas aí no capítulo 7. E nesse capítulo 7, Salomão ele está tentando de alguma forma nos apresentar o verdadeiro valor da sabedoria. E para isso ele procura aqui esclarecer aquilo que seria alguns dos benefícios que nós teremos de viver sabiamente neste mundo. E por que a sabedoria a essas alturas, irmãos, ela se torna tão importante para Salomão e consequentemente para nós? Porque em sua observação, ele percebeu que existem muitos tolos no mundo, né? Pessoas que agem de forma impensada, pessoas que falam e fazem muitas besteiras. Estes são aqueles que a Bíblia denomina como insensatos. E ao que tudo indica, Salomão ele teve que lidar com esses insensatos durante boa parte da sua vida. Por esse mesmo motivo que Salomão, através do livro de Provérbios, vai apresentar a essas pessoas, os insensatos, de uma forma muito pejorativa.
ele traz uma imagem muito pejorativa. Por exemplo, em Provérbios capítulo 10, e claro, eu vou apenas citar neste momento alguns desses versículos, e cabe aí a responsabilidade dos amados a abrirem a Bíblia depois para realmente consultar aquilo que eu estou apresentando, tá bom? Então, Provérbios capítulo 10, dos versículos 1, 18 e 23, nós perceberemos que o sábio, ele apresenta os insensatos como aqueles que causam tristeza aos seus familiares, como aqueles que espalham calúnias com a sua boca, e também eles se alegram e têm prazer na má conduta, ou seja, eles querem viver no mal, eles querem fazer o mal e se alegram e se satisfazem com isso. Por sua vez, em Provérbios, capítulo 12, no versículo 18, nós veremos que o sábio apresenta os insensatos como aqueles que usam as suas palavras para ferir as pessoas. Eu não sei se você já teve que lidar com essa situação ou com pessoas assim, mas quando nós usamos as nossas palavras para atacar outras pessoas, para falar mal de outras pessoas, nós estamos agindo como insensatos. Não há sabedoria no nosso falar. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 16, os insensatos agem de forma impensada, impetuosa e irresponsável. E isso, obviamente, está ligado com a questão da falta de sabedoria. Ninguém que é sábio, irmãos, vai agir de forma precipitada, de forma impensada, de forma impetuosa. Isso demonstra a insensatez, isso demonstra a tolice de algumas pessoas. E isso certamente, irmãos, vai trazer muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos problemas para a vida de uma pessoa que age dessa forma. E é interessante que essa questão é tão importante dentro do contexto bíblico, que não é apenas o livro de Provérbios que vai tratar sobre algumas das realidades dos homens tolos e insensatos. Por exemplo, em Salmo 53, no verso 1, nós temos uma informação muito importante, porque o salmista ele diz que o insensato no seu coração, ele não conhece a Deus ou não reconhece a Deus. E por esse mesmo motivo que ele se corrompe e praticam os maus costumes. E isso também é declarado por Cristo em Mateus capítulo 7, nos versículos 21 e 24, como uma consequência de um homem destruir toda a sua família, porque acaba construindo a sua casa sobre a areia. É sobre o insensato, é sobre o tolo que Jesus está tratando neste versículo. E tudo isso, irmãos, está fundamentado no fato de que os insensatos, os tolos, eles não têm sabedoria, assim como também confirma o texto de Provérbios, capítulo 23, no versículo 9, porque o insensato, o tolo, ele despreza a sabedoria. Por isso que é tão importante para nós, irmãos, reconhecermos o valor da sabedoria. Porque além de conhecimento, a sabedoria ela nos ajudará a atribuir um valor correto a todas as coisas. Por sua vez, essa mesma sabedoria irá nos garantir o uso adequado do conhecimento que Deus tem nos doado. Porque não adianta absolutamente nada você procurar conhecer a vontade de Deus, determinados fatos sobre a vida e não praticar. Você não adiantaria nada você se esforçar aí na busca de compreensão, receber conselhos e, infelizmente, não querer usá-los na sua vida. Isso é insensatez, isso é tolice. Ao mesmo tempo, essa mesma sabedoria, ela nos ajuda a manter um relacionamento mútuo de respeito, de amor, e certamente isso irá nos aproximar mais um dos outros e, principalmente, irá nos aproximar de Deus. Então a sabedoria, irmãos, é muito valorizada por Salomão nesse texto de Eclesiastes capítulo 7. Logo, a nossa conclusão a respeito do verdadeiro sentido da vida nesse texto é que nós precisamos viver sabiamente. O verdadeiro sentido da vida é que nós precisamos viver sabiamente. E para nos convencer disso, Salomão, ele começa a nos levar a enxergar alguns daqueles que seriam os benefícios de viver sabiamente. E o primeiro deles, irmãos, baseado aí nos versículos de 1 a 14, é que a sabedoria ela nos ajuda a lidar melhor com as adversidades da vida. A sabedoria, ela nos ajuda a lidar melhor com as adversidades da vida. Meus irmãos, eu já tenho orientado vocês em muitos momentos de que nós precisamos focar naquilo que é melhor, naquilo que é bom.
Certamente, assim como eu, você tem muitas dificuldades, você tem muitas lutas, você tem sofrimento, você tem tribulações. Isso faz parte da sua vida. Por mais difícil que isso possa parecer para você, por mais que você ainda não queira aceitar, essa será a realidade para você e para mim, porque a nossa vida será de lutas, será de intensas batalhas. Mas, irmãos, até mesmo nesses momentos de dificuldade, nós podemos encontrar coisas boas. Até mesmo nas tribulações e nas adversidades, nós podemos nos alegrar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E certamente, se você parar de deixar de ouvir coisas ruins, e se você deixar de focar nas coisas ruins, você perceberá que até mesmo durante o tempo de sofrimento, você terá motivos para agradecer a Deus. De certa forma, é isso que Salomão está tentando mostrar para nós através da prática da sabedoria. Porque um homem sábio, ele consegue perceber o que há de melhor na sua vida, mesmo que seja diante de situações adversas. Um homem sábio, ele consegue perceber o que há de melhor em sua vida, mesmo que seja em situações adversas. E para isso, ele mostra aquelas que seriam algumas comparações que realmente o fez enxergar coisas boas em coisas adversas, em coisas que teoricamente seria considerado ruins para nós, né? A primeira comparação que ele mostra para nós, irmãos, é que ter um bom nome é melhor do que ter riquezas. Ter um bom nome é melhor do que ter riquezas. Veja comigo aí o versículo primeiro. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é a boa fama do que ter um unguento precioso. O unguento aqui, meus irmãos, naquela época era muito precioso. Era um tipo de pomada que as pessoas utilizavam no seu corpo que tinham dois objetivos. Primeiro, medicinal, que era geralmente usada para tratar de feridas e assim por diante, mas também ele tinha uso cosmético, né? Porque ele geralmente era aromático, o que também poderia ser utilizado aí como um perfume natural. Então, este material era caríssimo. Era valioso, era precioso. Para os irmãos terem uma ideia, este seria o material que seria utilizado no corpo do Senhor Jesus Cristo na ocasião do seu sepultamento. Lembre-se que no terceiro dia, as discípulas de Jesus vieram ao túmulo de madrugada para poder embalsamá-lo. Acabou não dando tempo, né, para que se utilizasse esse material no corpo de Jesus. Mas esse seria o material utilizado naquela situação. Então, as pessoas elas valorizavam muito este medicamento, esse cosmético, porque realmente tinha um valor financeiro muito alto. E ao pensar sobre isso, teoricamente, meus irmãos, algumas pessoas elas fariam o máximo possível, até mesmo o impossível, para poder ter algo valioso em suas mãos. Isso me leva a pensar que algumas pessoas, hoje em dia, infelizmente, até mesmo quem sabe naquela época, estariam dispostas a fazer tudo, absolutamente tudo por dinheiro, para ter algum bem precioso em suas mãos. Mas para isso, elas estariam dispostas até mesmo a manchar a sua honra, a manchar o seu testemunho, a manchar o seu nome no meio da sociedade, simplesmente para ter algo de valor palpável em suas mãos. O que Salomão está nos dizendo, irmãos, é que é muito mais precioso para nós nesta vida manter o nosso bom nome do que ter algo precioso, algo palpável em nossas mãos e não ter uma honra, não ter um bom testemunho entre as pessoas. Nós precisamos valorizar a nossa honra. Nós precisamos levar em consideração que o nosso nome, o nosso testemunho é precioso. E é isso que Salomão está tentando nos dizer. Até porque, meus irmãos, nós não seremos lembrados nessa vida por aquilo que nós temos, mas nós seremos lembrados nesta vida por aquilo que nós somos. As nossas ações é o que irá nos definir. É por esse motivo que, na visão de Salomão, embora nós possamos ser pobres em alguns momentos, ainda assim nós seremos ricos se nós conseguirmos manter a nossa honra, o nosso nome e o nosso testemunho intacto.
Já a segunda comparação que Salomão faz aqui, irmãos, ainda no versículo 1, é que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Em primeiro momento, pode parecer para você muito confuso essa comparação que ele está fazendo. Até porque no dia do nascimento, nós temos uma imagem de alegria, de felicidade por saber que mais uma vida está vindo ao mundo. Enquanto no dia do luto, nós sabemos, irmãos, que há dor, tristeza e muita saudade, assim como infelizmente aconteceu conosco recentemente. Mas, irmãos, aqui Salomão está fazendo essa afirmação ainda ligando a ideia da questão de honra. Por quê? Porque, de acordo com a visão dele, o dia do nascimento traz muitas incertezas a respeito da pessoa que está vindo ao mundo. Para ser mais claro ainda, você não sabe o que de fato aquela criança que acabou de nascer vai fazer ou, principalmente, você não sabe quem ela será. Para ser mais claro ainda, aprofundando essa ideia, ninguém imaginaria que o pequeno e indefeso Adolf Hitler, quando nasceu, iria se tornar o homem maligno que se tornou. Só que, na visão de Salomão, a questão da morte pode definir todos esses fatos de uma forma muito correta. Porque enquanto há dúvidas para você no dia do nascimento em não saber o que de fato aquela criança vai fazer ou deixar de fazer ou como ela vai viver, na morte, nós sabemos exatamente o que a pessoa fez e deixou de fazer ao longo de toda a sua vida. E isso, de certa forma, é algo muito positivo. Por quê? Porque, de acordo com ele, no versículo 2, essa pessoa, quando morre, acaba sendo homenageada, acaba sendo honrada por causa daquilo que ela fez ao longo da vida. E é isso que ele traz para nós quando diz no versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, na visão de Salomão, o fato de as pessoas estarem ali no leito da morte, poder reverenciar a honra, poder reverenciar a imagem, poder apresentar palavras que valorizam o bom testemunho que essa pessoa deixou, era muito melhor. Por quê? Porque elas estariam baseadas numa verdade, elas estariam baseadas em fatos, naquilo que a pessoa fez. E seria algo muito melhor do que você chegar na casa onde tem um recém-nascido e dizer, ele vai se tornar uma pessoa boa, ele vai fazer coisas boas, porque de fato você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, neste caso, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, porque nós sabemos exatamente o que a pessoa fez e o que deixou de fazer. E isso também demonstra certamente a nossa sabedoria. Já a segunda comparação que Salomão faz, a terceira, desculpe, comparação que Salomão faz, está no versículo 3, pois ele diz que melhor é a mágoa do que o riso. Melhor a mágoa do que o riso. Veja comigo o versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Meus irmãos, Salomão ele é bem enfático ao dizer o porquê a mágoa é melhor do que o riso. Porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Para ser mais claro aí, explicando para os irmãos o que ele quis dizer. A pessoa triste, ela demonstra realmente o que ela está sentindo. Ela não consegue omitir a sua decepção, a sua frustração, a sua ira, a sua tristeza. A pessoa que deixa esclarecer o seu semblante, ela está anunciando para a pessoa que está diante dela que ela não está gostando, que ela não está feliz. E isso se torna diferente do aspecto de algumas pessoas que Salomão estava observando aqui, de que estavam rindo, mas que não estavam demonstrando aquela que seria a sua realidade. E nós devemos entender, irmãos, que há muitas pessoas que escondem os seus verdadeiros sentimentos através de sorrisos. Algumas pessoas talvez nem gostam tanto da gente assim, né? Mas elas tentam esconder isso através de um sorriso, através da sua alegria. Nós podemos fazer isso de certa forma, quando nós escondemos a nossa mágoa, o nosso ressentimento, a nossa tristeza, seja dentro do lar ou até mesmo na igreja, através de sorrisos falsos. E talvez você já tenha ouvido muito essa expressão, né? Sorrisos falsos. Você está sorrindo, mas não quer sorrir. Você está sorrindo, mas não tem motivo para sorrir. Mas para esconder aquilo que você sente, ou até mesmo para esconder a sua visão a respeito daquela pessoa, você acaba sorrindo, em vez de realmente declarar aquilo que está no seu coração.
A palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido em Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecou contra ti, ora, vai até ele. A palavra diz também que nós devemos falar a verdade uns para com os outros. Então, nesse sentido, é melhor ter a cara feia de alguém do que ter um sorriso falso. É melhor você perceber que a pessoa está triste com você e você poder consertar, se caso você tenha feito alguma coisa ruim, do que simplesmente imaginar que tudo está bom, que a pessoa está sorrindo para você, mas na verdade ela te odeia. Então, de acordo com a comparação de Salomão, essa é uma visão muito sábia, né, da realidade da vida, porque é melhor ter mágoa do que ter riso falso. É melhor você entender o que a pessoa está sentindo contra você ou a favor de você, do que simplesmente se deixar enganar por algum tipo de sorriso. Ele ainda afirma, irmãos, nos versículos 5 e 6, que é melhor a repreensão do que as lisonjas. E aí as ideias estão muito interligadas, né? É melhor a repreensão do que as lisonjas. Versículos de 5 a 6. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, e isso também é vaidade. Os sorrisos, irmãos, eles acabam não mascarando apenas os sentimentos do coração, mas eles também são usados para poder enganar as pessoas. Porque devido ao nosso ego pessoal, nós realmente estamos propensos a se deixar corromper por muitos elogios. E qual é a pessoa que não gosta de receber elogios, né? Qual é a pessoa que não gosta de ser valorizada? Qual é a pessoa que não gosta de ser exaltado por suas obras? É por esse motivo que nós corremos muitos perigos, porque, de acordo com a visão de Salomão, existem pessoas que acabam valorizando demais as nossas ações, acabam exaltando demais, acabam elogiando demais aquilo que nós fazemos. E isso nos leva a se corromper, isso nos leva à vaidade, que é o grande problema que está sendo apresentado nesse livro de Eclesiastes. Então, de acordo com a visão de Salomão, é muito melhor, é muito mais confiável você estar do lado de uma pessoa que te repreende, que mostra quem você é, que mostra os seus problemas, que mostra a sua imperfeição, do que estar ao lado de uma pessoa que sempre está te elogiando, que sempre vê aquilo que você faz como algo positivo, que vê aquilo que você faz como algo perfeito. Meus irmãos, a própria Bíblia sustenta essa visão de Salomão. Porque, por exemplo, no texto de Provérbios, capítulo 27, no versículo 5, o sábio diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Provérbios, capítulo 12, no versículo 1, ainda diz: todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é insensato, é tolo. Então, meus irmãos, a gente tem o costume de dizer, os melhores amigos são aqueles que nos repreendem, são aqueles que dizem para nós as verdades que precisamos ouvir. E de fato esse provérbio está correto, é baseado dentro dessa questão do contexto bíblico. Melhor é você ouvir a repreensão, é melhor você ouvir a verdade, do que se deixar exaltar, valorizar a sua vaidade por elogios que não procedem da verdade. Então, essa é a comparação que Salomão faz. Ainda no versículo 8, nós temos mais duas comparações, porque ele ainda afirma no versículo 8 que melhor é o fim do que o princípio das coisas. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio. Veja comigo aí o versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, irmãos, não sabemos exatamente o que Salomão queria dizer com essa afirmação, né? Melhor é o fim do que o princípio. Mas eu acredito que esteja relacionado aos mesmos sentimentos que nós possuímos quando nós finalizamos, quando nós terminamos alguma obra. E aí eu penso principalmente em duas qualidades aí, dois benefícios que nós alcançamos quando nós terminamos algum tipo de obra. O primeiro deles é o descanso e o segundo, a recompensa. Descanso e recompensa. São duas coisas que nós
obviamente teremos quando terminarmos algum tipo de obra. E é bom começar alguma coisa, de fato é sempre muito bom, mas melhor ainda é poder terminar aquilo que nós começamos, não é? E isso está relacionado a várias áreas aí da sua vida. Por exemplo, se você constrói uma casa, você fica feliz em iniciar, mas qual é a pessoa que não fica muito mais do que feliz, bem-aventurado, né, se eu posso dizer assim, quando termina a sua casa, quando entra para dentro da sua casa? Quem não fica feliz de poder comprar uma coisa nova, né? Todo mundo fica. Em abrir um crediário, quem sabe aí, né, de comprar algum bem, de abrir algumas parcelas de algum bem novo, de algum material novo que você está comprando. Mas quem é que não fica feliz quando termina essas parcelas, né? Quando quita o boleto, quando quita as dívidas, quem é que não fica feliz em terminar as parcelas do seu carro, da sua casa? Oh, meus irmãos, nós somos muito felizes quando chegamos a essas alturas, né? Qual é o jovem que não fica feliz em iniciar os seus estudos, iniciar uma nova faculdade? Mas qual é o jovem que não fica feliz em terminar os seus estudos? 5 anos parece muito tempo, né? Mas isso passa ligeiro quando você percebe que acabou. Então, o que Salomão está dizendo para nós é que há benefício no fim de muitas obras, no fim de todas as coisas. E para aqueles que vivem ao lado de Deus, para aqueles que creem na sua palavra e no seu Filho Jesus Cristo, essa é mais do que uma realidade. Porque, de acordo até mesmo com as próprias palavras do apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós sabemos, irmãos, que o fim para nós não é algo pesaroso, não é algo ruim. Pelo contrário, é algo que irá iniciar aquela que é a maior felicidade que nós teremos em nossas vidas. Porque as felicidades do reino eterno, as alegrias que nós iremos encontrar nos céus ao lado de Cristo, elas não são comparadas com as alegrias que nós teremos nessa vida, neste tempo presente. Então, queira ou não queira, o fim de todas as coisas para nós é mais do que um motivo de alegria, é mais do que um motivo de exaltação. Porque certamente, irmãos, quando nós encontrarmos a morte, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o fim deste mundo resultará para nós em alegria, porque estaremos para sempre na presença de Deus. A pergunta que eu poderia fazer nesta noite a você que ouve essa mensagem é se você consegue enxergar a vida dessa forma, através desse panorama. Se você não consegue encontrar alegria no final deste mundo, no final da sua própria vida, é porque provavelmente você ainda não sabe qual será o destino da sua alma. Para você que é crente em Jesus Cristo, você deve se alegrar, porque se terminar a sua vida aqui, você está ao lado de Deus. Mas para você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, onde você estará? Se você não estiver ao lado de Cristo, eu não posso dizer que o seu fim aí será alegre e feliz, porque infelizmente a sua realidade no inferno não permitirá isso. Mas se essa noite você confiar em Cristo Jesus, certamente você também terá a mesma visão que eu, que Salomão e que de todos os outros servos de Deus possuem. Porque o fim, para nós, é o melhor, porque estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, que ainda eu cito o texto de Gálatas, capítulo 6, no versículo 9. E aí, claro, está ligado a essa ideia que Salomão está apresentando. Não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem nessa vida, porque ao seu tempo nós colheremos aquilo que é bom, se nós não desanimarmos. Por isso, que de acordo com Salomão, melhor é ser paciente do que ser arrogante. Melhor é ser paciente do que ser arrogante. E isso ainda nós podemos encontrar aqui no versículo 8. Aquele que espera pacientemente, irmãos, vê o fim de todas as coisas serem terminadas, né? E apenas pegando um gancho aí da ideia anterior. Mas aquele que é arrogante, aquele que julga ser sábio, aquele que se julga correto em todos os seus atos, ele age imprudentemente, dando fim a todas as coisas. Eu vou repetir essa ideia. Aquele que é paciente, ele consegue ver todas as coisas sendo terminadas. Mas aquele que é arrogante, aquele que se julga sábio, aquele que se julga mais esperto do que os outros, ele acaba destruindo de forma
acaba destruindo todas as coisas porque age de forma imprudente. Isso, por exemplo, é o que nós podemos ter como verdade naquilo que Provérbios, capítulo 16, no versículo 18 diz: porque a soberba, ela procede à ruína. O espírito do arrogante vem antes da queda. A soberba procede à ruína e o espírito do arrogante vem antes da queda. Por esse motivo que na visão de Salomão, em vez de nos apressarmos em ver o fim, nós devemos procurar aproveitar o tempo que este intervalo entre o princípio e o fim está trazendo para nós. Porque, embora possa ser cansativo, você está vivendo este intervalo, é justamente nesse tempo que nós iremos amadurecer as nossas ideias, os nossos planos, até mesmo a nossa fé. Nós iniciamos e queremos terminar, mas nós não podemos desconsiderar o tempo entre esse intervalo, porque é exatamente durante esse tempo do intervalo que nós iremos amadurecer. É por esse motivo que nós devemos nos apegar às exortações bíblicas, como por exemplo de Romanos capítulo 12, no versículo 12, quando Paulo diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Não se apresse. Não se desespere. É exatamente isso que Salomão está querendo dizer para nós. Aproveite esse tempo para amadurecer as suas ideias, para amadurecer os seus planos, até mesmo amadurecer a sua fé. Não tente chegar ao final por um caminho aí diferente, né? Mas espere pacientemente no Senhor, porque você será recompensado no fim e isso certamente te trará muita alegria. E para terminar as comparações, Salomão ainda afirma no versículo 10 que é melhor o hoje do que o ontem. Melhor é viver o hoje do que o viver de ontem. Versículo 10, veja comigo o que diz a palavra de Deus. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Meus irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta o seu dia cada mal e o Senhor sabe qual será de fato o nosso futuro. E nesse versículo, Salomão nos leva a compreender que olhar para o passado também pode ser prejudicial para nós, que é algo que nós não devemos fazer. O saudosismo, em algumas situações, eles são extremamente felizes para nós, porque lembrar do passado, das coisas boas que nós já fizemos, até mesmo das alegrias que nós já recebemos em vida, certamente pode nos trazer esperança e até mesmo alegria em nossos corações. Mas viver com saudosismo, imaginando que aquilo que você viveu é muito melhor do que aquilo que você está vivendo, isso, de acordo com a visão de Salomão, é algo que pode nos prejudicar. É algo que pode tirar a nossa alegria. É algo que pode fazer com que a nossa vida se torne até mesmo sem sentido. Por isso que Salomão está dizendo: não fique preso ao seu passado. Não fique se lembrando dos dias de outrora, como se eles fossem melhores do que o que você está vivendo hoje. Porque o que nós realmente devemos entender, irmãos, é que o passado ele não volta mais. Ele sempre permanecerá no passado, ele passou. Ao mesmo tempo, uma vez que Cristo está nos ensinando que o dia de amanhã pertence a Deus, nós devemos se atentar ao hoje. Nós devemos viver o hoje. Por esse motivo que nós não devemos, irmãos, perder as oportunidades de agradecer a Deus pelas bênçãos diárias. Nós não podemos perder as oportunidades de viver bem hoje, assim como eu já afirmei para os irmãos algumas vezes, né? O que passou, passou, e nem todas as coisas nós conseguiremos reaver, mas através da sabedoria de Deus nós teremos condições de renovar as nossas esperanças para dias melhores, e é por esse motivo que nós devemos procurar buscar satisfação no hoje, já que o passado não pode voltar mais, e o futuro está nas mãos de Deus. Então, este é o conselho que Salomão apresenta para nós. E isso nos leva à segunda questão. Porque a primeira questão, como nós tratamos, irmãos, é que um homem sábio, ele consegue perceber o que há de melhor em sua vida, mesmo que seja nas situações adversas.
Mas a segunda questão, e aí fazendo uso dos versículos de 10 a 14, é que um homem sábio, ele consegue encontrar satisfação na adversidade da sua vida. Então, dois conselhos importantes. O primeiro é que um homem sábio, ele consegue perceber o que há de melhor na sua vida, apesar das adversidades. Mas o homem sábio também consegue encontrar satisfação nas adversidades da vida. Então veja comigo os versículos aí de 10 a 14. Jamais digas porque os dias passados... Desculpe, versículo 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, a herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, o homem sábio, ele consegue encontrar satisfação nas adversidades da sua vida. E nós fundamentamos essa ideia baseado em alguns argumentos que Salomão está apresentando aqui. O primeiro deles, irmãos, ele afirma que a sabedoria pode nos trazer proteção. A sabedoria, ela pode nos trazer proteção. A visão de Salomão a respeito da sabedoria, ela surge aqui como a ideia de uma herança e remete à ideia de ela ser duradoura. A sabedoria é algo que permanece, ela não perde o seu valor. Ela nem mesmo pode ser perdida, a não ser que nós venhamos a abandoná-la, tá bom? E é justamente por saber que ela nos acompanhará ao longo da nossa vida que nós poderemos nos sentir um pouco mais seguros, uma vez que na sabedoria nós podemos encontrar proteção. E a ideia que eu chego aqui, irmãos, baseado nas argumentações de Salomão, está também ligada àquela expressão que nós conhecemos muito bem. Por exemplo, prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. Um homem sábio, ele não procura sarna para se coçar. Basicamente, essa é a ideia que está sendo apresentada aqui, tá bom? Porque através da sua sabedoria, ele consegue evitar o mau caminho, ele consegue ponderar as suas ações, ele é prudente, que essa é uma ideia que nós iremos tratar na semana que vem, porque ele pesa cada uma das suas decisões e avalia as suas consequências. O homem tolo, insensato, ele não consegue fazer isso, porque ele age de forma imprudente. Ele vai em direção ao perigo, ele traz as dificuldades para a sua vida. O homem sábio não, porque ele age com sabedoria, ele age de forma prudente, ele pondera cada uma das suas ações e também os seus comportamentos. E é por esse motivo que ele age seguro, ele sempre está protegido, porque a sabedoria está o cercando. Por sua vez, ele também não se precipita em agir ou até mesmo em falar, porque ele não se deixa influenciar. E isso também traz segurança. E a imagem que me vem aqui pode parecer uma imagem um pouco pesada, irmãos, mas, por exemplo, você provavelmente já viu em algum filme, ou até mesmo, infelizmente, na vida real, de pessoas que acabaram perdendo a sua vida por um ato impensado. Pessoas que estão sendo coagidas ou até mesmo sendo, por exemplo, assaltadas. O indivíduo está com uma arma apontada para a sua cabeça, para o seu corpo, e ele diz: atira, vamos ver se tem coragem. Ora, irmãos, faltou sabedoria para uma pessoa como essa, né? Ele jamais poderia ter dito uma palavra como essa. Uma pessoa sábia jamais iria agir assim, porque ela pensa, porque ela realmente pondera as suas palavras e sabe quais são as consequências que a sua palavra pode vir a trazer. Então, basicamente, é esse tipo de proteção que Salomão estaria apresentando para nós. Porque se você agir com sabedoria, você estará seguro e protegido nos caminhos que você trilhar. E aí nós temos, por exemplo, o texto de Provérbios, capítulo 15, no versículo 24, que confirma essa ideia para nós. Porque, de acordo com esse texto, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, para que ele não desça ao caminho da morte. Provérbios 15, 24. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, para que ele não desça ao caminho de morte. Por sua vez, a segunda argumentação que Salomão apresenta para nós é que a sabedoria, ela nos faz reconhecer as obras de Deus e aí ficamos satisfeitos. A sabedoria,
nos faz reconhecer as obras de Deus e nos leva a ficar satisfeitos. E isso está aqui baseado nos versículos de 13 a 14. Meus irmãos, nós já temos discutido por muitas vezes a respeito da soberania de Deus. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele bem quiser. E algo que eu tenho enfatizado bastante durante esse tempo de pandemia do Covid aí, é que todas essas coisas estão dentro do controle de Deus. O Covid não veio assim de uma forma surpresa. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que todas essas situações acontecessem por um plano específico. Talvez ainda nós não conseguimos observar qual o propósito de Deus para tudo isso. Mas ele tem um motivo, ele tem um propósito do porquê essas coisas acontecem. Então, o que nos cabe a fazer, o que a sabedoria nos leva a entender, é que todas as coisas estão dentro do controle de Deus. É por esse motivo que Salomão está dizendo aqui no versículo 13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ora, se Deus quis assim, o que nós podemos fazer para mudar? Se Deus ele quer que determinadas coisas aconteçam, o que nós podemos fazer para que não venha a acontecer? Absolutamente nada, irmãos. Então, melhor do que ficar lutando contra Deus e ficar questionando aquilo que ele faz ou deixa de fazer, é melhor para nós nos contentarmos com aquilo que ele nos permite viver e aquilo que acontece em nossas vidas. Até porque, como a palavra do Senhor já nos ensina, tudo aquilo que Deus faz para nós é bom. Deus ele não age de uma forma ímpia, baseado em maldade. Deus ele não quer o nosso mal, pelo contrário, ele quer o nosso bem. Mas para isso, em alguns momentos, ele terá que nos provar, terá que nos formar, e nem sempre as tribulações e a forma como Deus ele nos amadurece vai nos isentar da dor e do sofrimento. Mas lembre-se, o fim das coisas é melhor do que o começo. Se nós estamos sendo provados nessa vida, certamente quando chegarmos ao fim dessa provação, chegarmos ao fim da nossa corrida, ora, meus irmãos, não há dúvidas, nós teremos muito o que agradecer a Deus, porque nós estaremos realmente muito felizes pelo fim, como ao fim que Ele nos levou, ou seja, na sua presença, ao seu lado, sendo recompensados nos céus, através dos galardões, através do viver com Deus na eternidade. Então, todas essas coisas acabarão, de alguma forma, compensando todas as dificuldades e problemas que vivemos neste mundo. Por sua vez, Salomão também nos leva a entender que quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nos sujeitamos à soberania de Deus, nós poderemos ainda encontrar satisfação, alegria, contentamento. Isso, por exemplo, é o que vimos na vida de Jó, né? Discutimos recentemente a vida de Jó, alguns aspectos da sua vida, e devemos lembrar aquilo que Jó, por exemplo, disse, né? Quando a sua esposa sugeriu que ele deveria amaldiçoar a Deus. Ora, mulher, Deus deu tudo, mas também Ele pode tirar, e louvado e bendito seja o nome do Senhor por isso. Será que nessa noite você teria este contentamento? Será que essas palavras poderiam ser expressadas por você? Será que você teria condições de dizer essas palavras? Se Deus tirar tudo de você, se Deus tirar a sua liberdade, se Deus tirar os seus bens, se Deus tirar a vida daqueles que você ama, será que você ainda assim poderia dizer, louvado seja o nome do Senhor? Meus irmãos, nós devemos nos contentar com a vontade de Deus, seja ela qual for, e nós devemos encontrar alegria nisso. E isso foi uma lição que eu tive que realmente aplicar na minha vida essa semana. Como todos sabem, eu perdi alguém muito querido, meu avô, que para sempre estará no meu coração e na minha memória, mas eu entendi que foi a vontade de Deus levá-lo, apesar das constantes orações que nós tivemos em seu favor. Então, louvado seja o nome do Senhor, Deus sabe o porquê, Deus sabe os motivos, e Deus até mesmo nos presenteou com a presença dele durante tanto tempo em nossas vidas. Então, não tenho por que lamentar ou questionar a Deus, ou até mesmo viver de forma frustrada quanto a isso. A saudade fica, mas certamente as memórias e as lembranças que ele nos deixou compensa todas essas coisas. Então eu devo agradecer a Deus por tudo isso. E o mesmo também se aplica à nossa querida irmã Genilda, que partiu recentemente, né? Ao mesmo tempo, eu me lembro daquilo que o profeta Abacuque disse para nós no capítulo 3. Vamos comigo, rapidamente, irmãos, para a gente finalizar. No texto de Abacuque, capítulo 3, os versículos de 16 a 18. É um texto muito conhecido dos irmãos, mas gostaria de citar mais uma vez. Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 18.
Pois o profeta diz o seguinte, desculpe, versículo 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, e aqui, claro, você está percebendo a adversidade que o profeta estaria vivendo, né? Mas veja a conclusão satisfatória que ele chega no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, a conclusão, irmãos, da ideia de Salomão aqui é que quando nós compreendemos essa verdade sobre a soberania de Deus, sobre a sua vontade sendo realizada, independente do que nós podemos achar ou do que independente nós podemos fazer, nós ficamos satisfeitos, já que temos em Deus a nossa maior esperança para os dias da adversidade. Porque esse mesmo Deus que tem o controle sobre todas as coisas é o mesmo Deus que, dentro de acordo com a sua vontade e seus propósitos, pode aliviar o nosso sofrimento, aliviar o nosso fardo e nos trazer alegria e também fé e esperança. Pois o mesmo Deus que determina os dias bons é o mesmo Deus que determina os dias maus. E é isso que Salomão vai dizer aqui no final do versículo 14. Pois no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera quem Deus fez, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, em resumo, a ideia principal que Salomão está apresentando para nós nesses versículos, irmãos, é que nós devemos temer a Deus. E isso é a verdadeira sabedoria. Assim como a própria palavra do Senhor nos ensina, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você quiser viver sabiamente, você precisa temer a Deus em seus caminhos. Se você quiser encontrar satisfação na adversidade, se você querer conseguir encontrar o melhor na adversidade, você precisa temer a Deus. Porque certamente é Ele e a sua palavra que irá nos direcionar de uma forma muito sábia a compreender o verdadeiro sentido para essa vida, que é temer a Deus e viver sabiamente neste mundo. Então, espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Espero que você possa ter sido instruído mais uma vez através dos ricos conselhos e mandamentos da palavra de Deus. E se você tem dúvidas a respeito da sua salvação, não leve muito tempo para tomar essa decisão por Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa maior esperança, é aquele que pode nos oferecer uma vida muito mais feliz, apesar das adversidades. Principalmente por sabermos que quando tudo isso terminar, estaremos nos céus ao seu lado. Então, se você ainda tem dúvidas, se você precisa de ajuda, entre em contato comigo. Os meus contatos sempre estão sendo colocados agora no vídeo. E se você também foi abençoado com essa palavra, caro irmão em Cristo, não esqueça de compartilhar com outros que possam ser instruídos com ela, tá bom? Então, que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima, e que o Senhor continue a nos abençoar. Deus abençoe.